Olá, a partir de agora você confere a semana. São as principais notícias apresentadas aqui pela UPF TV. A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite que segue até o dia 31 de agosto. Nesse fim de semana tem o dia D de vacinação. Soledade é a cidade mais fria do norte gaúcho e quem conhece o município dificilmente vai discordar. Você vai saber como administrar a convivência em condomínios residenciais para evitar que os conflitos se agravem. É cada vez maior o número de brasileiros que busca por uma experiência profissional em outros países. Na série de reportagens que estamos apresentando sobre os atletas apoiados pela UPF, hoje você conhece a história de Karen Bruneto. E ainda um passeio de balão nas comemorações do aniversário de Passo Fundo. Neste sábado tem o dia D de vacinação. Crianças com idade de 1 ano até 5 anos devem tomar a vacina contra o sarampo e a poliomielite. Gotinhas que salvam vidas. Uma injeção que pode até ser um pouquinho dolorida, mas protege contra o sarampo, doença que pode levar à morte. Elas choram, a gente, enquanto pai e mãe fica apreensivo, mas é necessário. É necessário, a prevenção é necessária, porque se pegar a doença é pior, né? E ela fez vacina para quê? Ela fez a polio e a tríplice viral. Até agora, Passo Fundo já fez 1.373 doses de vacina contra a poliomielite e 1.393 contra o sarampo. É um índice de 14%. A meta é vacinar até o final de agosto 9.952 crianças, alcançando um percentual de vacinação de 95%. Existem áreas endêmicas, as pessoas se mobilizam pelo mundo, então é muito importante que os pais levem seus filhos então para vacinar nessa campanha que ela foi se configurando pela emergência novamente, né, de casos no próprio Rio Grande do Sul, casos de sarampo que nós temos, né, atendendo a toda uma orientação do Ministério da Saúde. Além da vacina contra a poliomielite, a criança recebe a tríplice viral, vacina que além de proteger contra o sarampo, defende o organismo da cachumba e da rubéola. O sarampo pode levar ao óbito, a polio também tem toda a questão de malformação, de problemas, né, em membros em especial. Então, é essencial que os pais levem seus filhos. É importante reforçar que crianças que já foram vacinadas devem refazer a dose, em razão do alto risco de contaminação. Mais de 147 milhões de eleitores vão escolher em outubro, no primeiro e segundo turnos, os seus representantes para o Legislativo e para o Executivo. Nos dias de votação, a Justiça Eleitoral vai contar com o trabalho de aproximadamente 2 milhões de mesários em todo o país, que serão treinados nos próximos dias. E, além disso, o eleitor precisa ficar atento a alguns prazos. Este ano, além de eleger o novo presidente da República, os brasileiros vão escolher deputados federais, deputados estaduais ou distritais, senadores e governadores. Em Passo Fundo, são mais de 146 mil eleitores. E para quem deseja fazer pedido do voto em trânsito ou da transferência temporária, não dá para perder os prazos. Para o voto em trânsito, que são eleitores que estarão fora do seu domicílio eleitoral no primeiro turno ou no segundo turno, ou em ambos, eles podem se cadastrar para votar em Passo Fundo. Então, eventualmente, um profissional ou um estudante ou uma pessoa que esteja fora do seu domicílio, mas que queira votar nas eleições e estiver em Passo Fundo, ele pode comparecer ao cartório eleitoral até o dia 23 de agosto e pedir que seja feito voto em trânsito aqui em Passo Fundo. A Justiça Eleitoral procura aferir em todos os prédios que eles contenham acessibilidade para os eleitores, mas algumas sessões eleitorais efetivamente estão em locais com escada, com difícil acesso. Então, nesses casos, nós pedimos que os eleitores que estejam nessa condição, que tenham alguma deficiência que demande uma acessibilidade maior, eles podem comparecer ao cartório eleitoral até o dia 23
3 de agosto, pedindo a transferência para uma sessão com maior acessibilidade. Essa transferência valerá apenas para as eleições de 2018, primeiro e segundo turno. Quem ainda foi convocado para trabalhar como mesário também precisa obedecer a alguns prazos. No município, 1.684 pessoas receberam o chamado. Ela está disponível no cartório eleitoral, nos cartórios eleitorais, a listagem dos mesários. Quem tiver o seu nome da lista deve comparecer até o dia 31 de agosto de 2018 a uma das zonas eleitorais para assinar o documento e recebendo as instruções a respeito dos trabalhos eleitorais. Se ele não comparecer aos serviços eleitorais, o mesário faltoso poderá ser punido com multa que vai de R$ 35,00 a um salário mínimo aproximadamente, e se for servidor público, esse mesário faltoso também poderá receber uma suspensão de até 15 dias no seu trabalho. Por fim, o mesário faltoso ficará irregular com a Justiça Eleitoral e isso poderá gerar algum tipo de problema, porque ele não terá quitação eleitoral, ele poderá ter algum tipo de problema na expedição de passaporte ou na assunção de cargo público. Além dessas datas, é importante ficar atento às definições para a campanha eleitoral. Nós temos uma mudança considerável na propaganda eleitoral. Ela vai começar a partir do dia 16 de agosto, a propaganda nas ruas, enfim, a propaganda escrita, né? E a partir do dia 31 de agosto é a propaganda no rádio e na TV. As mudanças foram no sentido de uma redução significativa. Nós teremos cerca de 30 e poucos dias até de rádio e TV, até o primeiro turno, e serão divididos em blocos de apenas 20 minutos cada um. Então, a redução de tempo foi bastante significativo e também o tempo de campanha, que era de quase 90 dias e hoje temos uma campanha de pouco mais de 45 dias. Nós também temos duas alterações relevantes. A primeira diz respeito ao fato da publicidade visual, a propaganda visual de candidatos. Antigamente era possível um tipo de propaganda com cavalete, era possível propaganda com cartazes, com faixas colocadas em órgãos privados, em residências. Atualmente isso não é mais permitido. Apenas é permitido colocação de adesivos ou pequenos cartazes de meio metro quadrado, inclusive nos órgãos privados, nas residências e órgãos particulares. A propaganda em órgãos públicos segue vedada como sempre. Também houve uma alteração grande no sentido da propaganda nos carros de som. Não é mais permitida a circulação de carros de som fora dos horários de comício, carreatas ou passeatas. E, por fim, a outra alteração é que também, mesmo nos veículos, a propaganda visual é bastante restrita, são apenas permitidos adesivos de meio metro quadrado, ou permitidos adesivos que sejam colocados na parte traseira, no vidro traseiro do veículo, mas desde que sejam adesivos microperfurados. O comércio de Passo Fundo está com mais uma campanha de liquidação. É a Liquida Passo, promovida pela CDL e que já está aí com cerca de 500 estabelecimentos cadastrados. A expectativa é de um aumento nas vendas de até 8% em relação ao último ano. A Fabiana é comerciária há 18 anos. Aqui neste ponto, na Avenida Brasil, ela trabalha há 15. Ela é do ramo de bolsas e acessórios e participa da Liquida Passo desde que começou a atuar no comércio. E você como empresária, sabendo a luta que é diária, né, para se manter, gerar dinheiro, gerar emprego, que alternativa tu tá pensando para essa Liquida Passo? A gente tá já com folders, né, na rua para atrair os clientes e o preço, né? Ela mobilizou a equipe para decorar a loja com os materiais de divulgação da campanha. Por 10 dias, a Fabiana irá intensificar as ações para aumentar as vendas e movimentar o estoque. A gente vai colocar assim, ó, por exemplo, tipo de R$100, 150, para atrair mesmo o cliente, é promoção, né? Então é um bom atendimento e preço. Bom atendimento em primeiro lugar, né? O cliente é nosso rei e atender bem e preço, com certeza. A promoção da Liquida Passo é da CDL de Passo Fundo. Esta é a 22ª edição da campanha. A entidade oferece total liberdade para o lojista ofertar promoções, realizar sorteios, descontos, trabalhando com prazos e condições de pagamento. É importante nós fazermos agora no mês de agosto, e o tempo vem correspondendo, né? O tempo
nós estamos no inverno e o frio está junto, né? Então, principalmente para confecções, calçados, para eletrodomésticos também, sendo o frio que está acontecendo no inverno, o crescimento das vendas é muito bom. A CDL tem expectativa de crescimento da liquida passo em torno de 8% em relação ao ano passado. São contemplados todos os segmentos do comércio. A campanha segue até o dia 25 de agosto. Claro que, por causa da corrupção, porque tudo que houve no nosso país, realmente o consumidor estava com medo, as vendas caíram porque o consumidor não tem a certeza do que vem lá na frente, né? Então, assim, mas como agora nós notamos no setor automotivo, nas indústrias, que está havendo um crescimento nesse semestre, e nós temos certeza que vamos confiar também que para o segundo semestre já comece a nós termos um movimento melhor em nosso comércio, né? Soledade é a cidade mais fria do norte gaúcho e quem conhece o município dificilmente vai discordar. Nossa equipe esteve lá e a sensação térmica foi de menos 5 graus. Veja então por que faz tanto frio. As fotos são muito bonitas. Retratam um instante do tempo. São imagens que mostram a beleza natural de Soledade nesta época do ano. O autor dessas imagens é o Paulo. Ele trabalha na Prefeitura de Soledade e é observador meteorológico. Paulo também atua como monitor do tempo para a Defesa Civil. E nós viemos tentar entender e viver de perto a sensação térmica da cidade. Estamos na Serra do Botucaraí, localidade de Campo Bonito. A gente está a 35 quilômetros de Soledade. Esse local aqui pertence à cidade de Itapuca. Fica difícil até falar, porque a sensação térmica com certeza é negativa. Olha, a gente saiu de Passo Fundo fazia 4 graus. Agora, com certeza, está bem menos que isso. E eu não estou exagerando, não. É um frio de gelar a alma. E segundo Paulo, Soledade tem características bem particulares para ser fria desse jeito. Estamos aqui no limite Soledade Itapuca, região de 800 metros acima do nível do mar, né? Chegando a pontos de 827, 822, catalogados aí com GPS e também com o mapa militar chega a 838. Então, a sensação térmica agora está muito baixa. Temperatura do ar em torno de 2 graus, sensação térmica de 5 a 7, 8 graus negativos na rajada do vento. O pessoal pode ver que tem vento de 50 a 60 km por hora. Então, está fechando o tempo. Se fechar um pouco mais, tem todas as características para neve. Tem frio em altura, tem frio na superfície e tem nebulosidade. Falta precipitação para se transformar em alguma garoa, uma chuva congelada ou uma nevezinha, não dá para descartar. Às vezes tem um conceito de que não, tá frio, vai nevar. Não, o frio tem que estar na nuvem. Pode estar muito frio, pode estar até quase que negativo na superfície e se na nuvem a 1.500 metros, eles chamam de 850 HPA, né, os meteorologistas. Se não tiver frio em altitude, não vai dar sustentação para formar o floco de gelo. Soledade fica em um relevo mais alto que Passo Fundo e qualquer outra cidade do norte gaúcho. Por estar acima de 700 metros do nível do mar, é no interior do município que o frio chega forte no inverno. O vento corta, como se diz aqui no sul, e faz cavalo se proteger também, porque ninguém é de ferro. Nessa reportagem, andamos pelas estradas do interior de Soledade. De acordo com os estudos, a gente estava analisando e estudos científicos também já apontavam, inclusive do IBGE, né? Soledade como um microclima próprio. Pela continentalidade, a distância do mar, que a torna a noite mais fria, quanto mais distante do mar. A situação bem central no estado, da localização, onde a atuação da massa de ar frio é muito forte. O ar frio chega com muita frequência de qualquer lado, ou minuano, ou pampeiro, ou sul, sudeste, sempre chega com muita força aqui na nossa região. A altitude, né? Que varia de 600 a 822, enfim, né, em média muito alto, e o formato do relevo, que nas noites de geada proporciona temperaturas bem abaixo de zero nesses vales e baixadas. Estamos na Serra do Botucaraí e, por ser serra, naturalmente já é mais frio. E olhando esses campos, lembramos dos campos da Vacaria, de São Francisco de Paula. Mas essa é Soledade, terra que tem no inverno a força dos que vivem por essas bandas, para usar um termo bem aqui do nosso estado.
E depois do intervalo, você vai saber como administrar a convivência em condomínios para evitar que os conflitos se agravem. E ainda, é cada vez maior o número de brasileiros que busca por uma experiência profissional em outros países. Nós já voltamos. O quanto estar bem alimentado é fundamental para o processo de desenvolvimento e aprendizado de uma criança. É pensando nisso que as escolas municipais aqui de Passo Fundo têm apostado cada vez mais em uma alimentação saudável para crianças e adolescentes. Bergamota, maçã, bergamota, banana, bergamota. São 70 escolas municipais em Passo Fundo, mais de 15 mil alunos que todos os dias ganham um reforço saudável para encarar a rotina da sala de aula. É de suma importância, né, que a criança esteja alimentada para que ela possa participar e tenha assim, bom resultado também dentro do processo de aprendizagem. Uma criança que está com fome, uma criança que não se alimenta antes de vir para a escola, ela não vai ter todas as condições plenas de desenvolver uma boa atividade. O cardápio das escolas é elaborado por uma equipe de nutricionistas do município. E para dar conta de toda essa turma, são mais de 25 toneladas de alimentos compradas todos os meses. Cerca de 60% deles, como frutas, verduras e grãos, vem da agricultura familiar. A outra parte é comprada por fornecedores por meio de licitação. Os perecíveis são entregues uma vez por semana, já os não perecíveis, uma vez por mês. O cardápio é elaborado conforme a modalidade de ensino, pode ser para o ensino fundamental ou para a educação infantil, pela faixa etária. Pelo período do ano, se é mais frio, a gente utiliza alimentos mais quentes, né, para toda a questão sazonal, com a questão de temperatura. E nos dias mais quentes a gente utiliza alimentos mais frescos, né, para garantir uma hidratação mais para a criança. As escolas de ensino fundamental, como a Eloy Pinheiro Machado, oferecem 2 refeições por dia. Para a turma da manhã, é servida a merenda às 9 horas da manhã e a turma da tarde, a partir da 1h30. A gente já começa a servir também o lanche deles. Já nas escolas de educação infantil, como a Cantinho Feliz, são 4 refeições diárias. De manhã a gente chega e faz o café da manhã deles, daí serve eles, depois começa a preparar o almoço, né? Geralmente arroz, feijão, uma carne, uma salada. Daí tem o intervalo, tem o primeiro lanche e o segundo lanche seria a jantinha. No cardápio de hoje, por exemplo, estão incluídas frutas. E além de nutrir, os gomos da bergamota dão sequência no que a criançada aprendeu em sala de aula. Durante o lanche, eles aprendem também. Que eles contam os gominhos, eles dividem com os colegas as opiniões, eles conversam. Então é um momento que, além deles se alimentarem saudavelmente, eles compartilham esses momentos. Segundo dados divulgados em junho deste ano pelo Ministério da Saúde, a obesidade atinge quase 19% dos brasileiros. Já o sobrepeso está em mais da metade da população, 54%. Entre os jovens, a obesidade aumentou 110% entre 2007 e 2017. E parte dos hábitos alimentares que temos na vida adulta são adquiridos ainda na infância. A alimentação escolar ela é importante para a formação do hábito alimentar, para que a criança conheça novos alimentos, que a criança aprenda a importância de uma alimentação saudável para que ela não tenha problemas futuros na sua vida adulta. E se na escola o lanche é saudável, em casa, os pais devem continuar incentivando os bons hábitos. A gente tem aquela criança que traz o seu lanche de casa, que não come o lanche da escola, mas que o que vem de casa não é saudável, né? A bolacha recheada, o salgadinho, então coisas assim mais práticas que os pais colocam no lanche e que não são de maneira tão saudável e que isso também contribui para que a criança vá acostumando, criando esse hábito de não ter uma alimentação saudável. Depois de 1 ano e meio de atividades, o projeto Rio Passo Fundo encontrou mais uma forma de se aproximar da comunidade. É uma exposição que está aberta para visitação até dezembro.
O colorido dessa obra chama a atenção e, cuidando os detalhes, dá para ver. Todo esse material foi descartado, mas infelizmente foi descartado de forma errada, no lugar errado, dentro do rio. Esse é só um dos pontos da exposição do projeto Rio Passo Fundo. Há 1 ano e meio são realizadas atividades que buscam valorizar o patrimônio histórico, cultural, econômico e político dessas águas. Através de mapeamento de potenciais informativos, de expedições em alguns municípios que margeiam o Rio Passo Fundo, contato com os 30 municípios buscando informações, nós estamos concretizando através das exposições essa percepção, essa ideia e essas relações que ocorrem entre a comunidade e o rio. Circulando pela exposição, dá para ver também a biodiversidade que vive em torno do rio. Cada detalhe pensado para aproximar ainda mais a comunidade desse bem natural que pede cuidado. Muito legal ver o projeto. Eu, na verdade, sou bolsista também numa parte do projeto e é legal ver o resultado aqui, todo exposto já. Tem muitas variações, porque envolveu todos os cursos, várias unidades, então é bem bacana para conhecer e ver o que esse pessoal desenvolveu. É um momento fundamental de nós mostrarmos a essa grande comunidade a importância da preservação, em especial, do quanto é importante nós darmos valor à qualidade do ambiente, à qualidade das águas, né? À qualidade da vida, em síntese. Então, nós estamos aqui podendo mostrar uma trajetória do Rio Passo Fundo, uma trajetória que no passado trouxe tanta gente à sua volta para elas poderem se desenvolver e precisa continuar lindo, limpo e qualificando as mais diversas formas de vida que se inserem no seu entorno. Uma exposição feita a muitas mãos. O resultado é apenas uma parte de um projeto que ainda tem muito caminho pela frente. É o resultado de um grande desafio que a gente se propôs a fazer, né? Que é chamar a atenção da comunidade a olhar com mais cuidado sobre esse rio que é o nosso patrimônio aqui da cidade, né? Então, o resultado disso é um esforço coletivo das pessoas que resultou em belas exposições, que resultou num grande banco de dados que ainda está sendo alimentado, né? Porque estão chegando novas informações e que a gente sabe que isso vai ser suporte de pesquisa de muitos estudantes. As escolas já temos um número grande de agendamento das escolas, que é muito importante para nós. Os 3 museus envolvidos, o Museu de Artes, o Museu Histórico e o Musar, né? Além de todos os apoios que a gente teve. E isso aí que vocês estão vendo aqui, né? Que a comunidade pode presenciar, que a gente faz questão que venham, a gente abrirá os finais de semana também para conseguir, né? Trazer essas pessoas que vêm no nosso campus universitário desfrutar todo esse lazer que temos aqui, todo esse ambiente gostoso aqui, também venham apreciar as nossas exposições. Viver num condomínio junto com outras pessoas nem sempre é fácil. São vários interesses em um mesmo lugar. E nesses casos, os conflitos são muito comuns. Entra aí o papel do síndico e das administradoras. Quando o assunto é condomínio, tanto faz se é residencial ou comercial. A lógica é a mesma. Muitas pessoas de pensamento e interesses diferentes vivendo ou trabalhando em um mesmo lugar. De acordo com o Leonardo, diretor dessa administradora de condomínios, o papel do síndico é fundamental para resolver pequenos ou grandes problemas. O maior índice, o foco de conflitos em condomínio, indiscutivelmente é a questão da perturbação do sossego e a produção de ruídos excessivos por parte de alguns condôminos na concepção de outros. O síndico é o mediador nas relações dos moradores com o condomínio. Paulo Mesquita é médico e também síndico desse condomínio comercial que fica em frente ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. O médico está no 5º mandato, um trabalho que já dura uma década. Primeira coisa que o síndico tem que ter é que ele tem que ter conhecimento do que ele está fazendo. Quer dizer, administrar um condomínio, seja residencial como comercial, é como administrar uma cidade, que são várias pessoas, cada um com seu interesse, cada um com a sua empresa, cada um com seu modo de operar.
e o síndico vai gerenciar o serviço para todos eles. O edifício é composto basicamente por consultórios médicos. Tem garagem, recepcionista e um moderno sistema de vigilância. Se dá um problema na caixa d'água, na escada, no elevador, na parede, é o síndico que tem que resolver. É por isso que ele tem que ter uma equipe também que trabalhe para ele, com ele, dentro do condomínio. Em um condomínio comercial, as coisas são um pouco mais, digamos, tranquilas que os residenciais, porque a atividade é dentro do horário de trabalho, o que muda bastante quando se utiliza do lugar para a moradia. E quando se vive em comunidade, problemas aparecem. E nesse caso, uma boa conversa é a solução. Com a presença do síndico ou em mais algum condômino para evitar o embate pessoal, que daí a coisa acaba derivando para situações pessoais, procurem, né, num campo neutro, que a gente chama, ou no salão de festas, ou mesmo no hall de entrada, para que as pessoas entre si conversem e achem um denominador comum. Numa boa conversa, o pessoal negocia alguns horários, alguns dias, porque sempre tem no outro lado da parede, sempre tem outra pessoa que tem outra rotina e outro compromisso. Neste condomínio no bairro Vera Cruz, o Sérgio é o síndico. Ele é o mediador nessa estrutura que conta com 180 residências e uma grande área de lazer. O condomínio tem praça de esportes, quiosques com churrasqueiras, 2 salões de festas, além de brinquedos, bicicletário e portaria 24 horas. Viver em condomínio, você não está numa casa sozinho, então você depende de vizinhos, você tem que ter uma certa harmonia. E um condomínio como esse é um pouco atípico, porque ele é muito grande. Você também tem que ter uma portaria 24 horas, são controles de quem entra e quem sai. Isso é o asseio do condomínio, por ele ser muito grande, então demanda bastante pessoas, bastante tempo. O valor do condomínio aqui fica na faixa dos R$200. É uma estrutura grande que requer cuidados com gás e o trânsito de pessoas. Como o pessoal sempre diz, ser síndico não é fácil. Na verdade, não é fácil mesmo, mas também não é uma coisa que seja difícil e que não seja assim, é possível que cada um possa experimentar ficar um ano para gerir essa empresa, porque condomínio é uma empresa e tem que ser gerido dessa forma, né? É papel do síndico tomar medidas mais drásticas quando os problemas não são solucionados no condomínio. Ele é o representante legal e deve seguir as leis e o regimento interno do condomínio. Num primeiro momento, fazer uma notificação extrajudicial e, se for o caso, raros são as vezes, mas existem, e o condomínio compele ao condômino infrator a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no regimento interno. É cada vez maior o número de brasileiros que buscam por uma experiência profissional em outros países. De 2013 para 2017, a quantidade de declarações de saída definitiva do Brasil passou de 9 mil para 21 mil declarações entregues à Receita Federal. Veja então quais são os destinos mais indicados para quem busca por essa experiência. Terminando minha faculdade, eu me vi num ponto onde eu precisava de algo mais no meu currículo. Importante é o inglês para um administrador, tanto como outros, né? Mas foi esse meu principal ponto, de eu ir para lá para aprender uma outra língua no tempo mais rápido possível. Assim como Vinícius, muitas pessoas encontram no intercâmbio a oportunidade perfeita para aprender novos idiomas e ainda acrescentar experiências profissionais no currículo. O intercâmbio tem algumas modalidades, na verdade. Tu pode fazer para estudar alguma língua, por exemplo, inglês, francês ou italiano. Tu pode estudar algum curso técnico, lá, tu quer fazer business, negócios internacionais, dança, por exemplo, a Austrália é um destino que permite isso. Tem intercâmbio de trabalhos voluntários, que esse é na África do Sul, Namíbia, Índia, que é um programa que o pessoal vai para ajudar algum projeto específico. E as possibilidades para quem deseja estudar e trabalhar no exterior são as mais variadas. A gente trabalha com 4 possibilidades para quem deseja estudar e trabalhar. A Austrália, a Irlanda, a Nova Zelândia e o Canadá. Todos esses países, eles têm alguns pré-requisitos, tá? Principalmente a questão da idade, eles aceitam alunos a partir dos 18 anos, né? Esse seria o pré-requisito básico. E além disso, tem um tempo mínimo. Onde eu fiquei, em Dublin, na Irlanda, uma das minhas experiências de trabalho foi no Electro Picnic, que é como se fosse um evento do Tomorrowland, onde tem várias ilhas com cabanas,
E eles contratam o pessoal de fora para fazer segurança, para cuidar, para ficar andando lá por dentro. Então, praticamente, eu cuidei um evento, participei do evento e me diverti igual. Os trabalhos, normalmente, eles são na área de serviços, né? Então, são vagas que não são preenchidas na totalidade pelas pessoas nativas do país. E esse aluno ele é remunerado, então ele consegue normalmente se manter no destino. Na Irlanda, é onde o intercambista encontra oportunidades sem a exigência de muita burocracia. Eles não têm pré-requisitos muito rígidos em relação a poder ou não ir estudar e trabalhar. Então, hoje seria o mais fácil, digamos assim. Já a Austrália é o local recomendado para aqueles que buscam um intercâmbio com melhor custo-benefício. É um país onde você consegue se manter e, dependendo do seu perfil, consegue até retornar o investimento, seria a Austrália. Eu saí daqui com o meu inglês básico, eu achei que eu sabia. E no momento que eu cheguei lá, eu tomei um baque tão grande no primeiro dia, que eu saí de casa, acabou a bateria do meu celular, eu não conseguia voltar, eu não sabia onde era a rua. E eu pensei, eu vou pedir para uma pessoa. E não conseguia falar, e ela não me entendia. Até que eu vi que eu estava falando uma palavra totalmente errada. Mas isso em questão de 2 semanas eu já estava conseguindo falar, entender algumas coisas. E depois de 6 meses, estava tendo diálogo, entendendo qualquer pessoa que eu encontrava. E para quem se sente inseguro de se aventurar em um intercâmbio por conta do idioma, a dica é simples. Vai de peito aberto, não tenha medo e pergunte. Se tu perguntar para alguém sempre vai te responder, vai te ajudar. A mudança de temperatura influencia na nossa saúde e muitos reflexos são percebidos também na pele. Com a chegada do inverno, os cuidados com o rosto e com o corpo devem ser ainda maiores. Olha só. O sol pode até parecer menos nessa época do ano, mas isso não significa que devemos dar tchau para o protetor solar. Pelo contrário, o sol continua trazendo alguns prejuízos para a pele. Para evitar isso, não é preciso pensar 2 vezes para se proteger. Não se descuidar do uso do protetor solar mesmo no inverno. Você pode não sentir tanto o calor do sol, mas é ultravioleta, você está se prejudicando da mesma maneira. Então, nunca deixar de usar o protetor solar, seja um hidratante já com proteção solar, ou seja, o protetor solar isoladamente ou até por cima de algum sérum, algum hidratante que a pessoa tenha o hábito de usar. Protetor solar e hidratante, 2 produtos que são indispensáveis para manter a pele saudável. No inverno, também é comum a procura por procedimentos estéticos, já que a baixa incidência do sol ajuda na recuperação. A procura é maior para tratamentos faciais, né? Até porque tem muitos tratamentos faciais que não podem ser feitos em pele bronzeada. Tem outros que, porque você fez o procedimento, você tem que ficar um tempo maior cuidando muito da exposição solar. Então, é mais cômodo, é mais tranquilo fazer determinados procedimentos no rosto no inverno. O frio também pede um banho quente e, às vezes, quente demais. Por isso, a hidratação também é indispensável. Os cuidados são simples, mas não é todo mundo que tira um tempinho para se dedicar a isso. Tem algum cuidado com a pele nessa época do ano? Olha, na verdade agora tem que ter um cuidado redobrado, né? Porque senão resseca muito. Eu procuro enxaguar bastante com água mais fria. Nada. A pele minha é normal. Não. Eu sou o normal, água, sabonete. Porque como é inverno, da água quente, ela faz com que a pele fique mais oleosa, enfim. E protetor solar, você usa? Eu uso diariamente porque eu já tenho um problema de pele, melasma. Não, agora não, só no verão, né? Principalmente no inverno, né? Que o frio racha a pele da gente. No inverno, pelo fato de você suar menos, porque o suor não deixa de ser uma coisa importante para manter a pele hidratada. A pele fica muito mais seca, não só por falta do suor, como também por diminuição da produção sebácea. Por outro lado, no inverno o banho
é muito mais quente. E as pessoas também não diminuem o uso do sabonete no inverno. Tudo isso agrava o ressecamento da pele. Então, no inverno, a necessidade de hidratação da pele é muito maior do que no verão. Na série de reportagens que estamos apresentando sobre os atletas apoiados pela UPF, depois do intervalo você conhece a história de Karen Bruneto e também um passeio de balão nas comemorações do aniversário de Passo Fundo. A gente já volta. Agora é hora da gente ficar por dentro das novidades que envolvem a música. E quem conta pra gente é o comunicador da Rádio PF, Gerson Ponte. Opa, tudo bem? Duas novidades bacanas da música brasileira essa semana. A primeira delas, um disco, aí a capa, chama Cumplicidades. Ivan Lins e Gilson Peranzeta celebram muitos anos, décadas de parceria. A voz do Ivan Lins combina perfeitamente com o piano acústico do Gilson Peranzeta. Várias clássicas do Ivan Lins, a maioria delas em parceria com o Vitor Martins, estão nesse disco. São 13 faixas já disponível nas plataformas digitais. E a outra novidade é o Lô Borges, que acaba de celebrar 45 anos do disco do Tênis, aquele famoso lá de 72, em que ele colocou na capa o seu All Star Surrado, um disco icônico da música brasileira. E agora o DVD gravado lá em março é lançado na segunda quinzena. Ele fez a ordem correta do disco, faixa a faixa, recuperando esse disco histórico. Vamos ver aí um Lô Borges em parceria com o Samuel Rosa, um projeto que também gerou um DVD, na questão de 3 anos atrás. Vamos ver eles cantar O Girassol da Cor do Seu Cabelo, que é a autoria do Lô Borges lá dos anos 70. Tá bom? Até mais! Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Todo programa você já sabe, a gente te deixa por dentro de alguns eventos para você aproveitar. Olha só o que tem para este fim de semana. Oi pessoal, eu sou o Caio do Bando Celta e quero convidar a todos para a Feira Medieval de Erechim, que acontece agora domingo, dia 19, na Praça Jaime Lago, e a organização da Prefeitura Municipal e do Sesc Erechim. Vai ser um dia com entrada franca, com muitas atrações como música, dança, arte, vai ter também arco e flecha, swordplay, artesanato, vestuário. Para toda a família, então, é agora domingo, dia 19, na Praça Jaime Lago, em Erechim, Feira Medieval. Em nome da ONG Convidas e do Projeto Primaves, eu gostaria de convidar toda a comunidade para participar do nosso evento no dia 19, domingo próximo, em comemoração ao nosso 15º aniversário de funcionamento. Será no Salão da Capela Comunitária de Bela Vista. O ingresso custa R$ 45, incluindo a visitação ao criadouro Primaves, e o almoço será churrasco com a equipe Cipriani. Agradecemos desde já a colaboração e a participação da comunidade. Nesse sábado, dia 18, das 14 às 17 horas, nós aqui na Universidade de Passo Fundo, no Portal das Linguagens, aproveite a exposição das artes visuais do curso de licenciatura e bacharelado. Te esperamos! Tudo começou com o futebol e hoje a dedicação é total para as pistas de corrida. Na série que estamos apresentando sobre os atletas apoiados aqui pela UPF, hoje você conhece a história de Karen Bruneto. Uma prova diferente da outra. Muitas vezes já senti dor muscular, onde não tem como dizer assim, eu não sinto dor muscular. Já senti mal-estar, de esforço mesmo, e a sensação de você estar livre. No momento você não tem muito o que pensar, porque às vezes a gente chega a correr a 17 km por hora e não tem muito o que pensar naquele momento. Mas é uma sensação de estar livre. Você consegue voar muitas vezes naquele momento.
Esporte é sinônimo de liberdade por aqui. O que começou com a brincadeira de jogar futebol se transformou em coisa séria, mas em outro campo de batalha. Desde os meus 7 anos eu jogo futebol, né? É algo que sempre eu gostei dentro de casa. Meu pai sempre me incentivou muito. Somos as 2 pessoas da família que gostam bastante de esporte. E tanto que eu faço educação física, né? Foi uma escolha que eu tive e esporte para mim é uma paixão. A Karen subiu no pódio na sua primeira corrida. E desde então, esse movimento se repetiu muitas vezes. Toda prova é um obstáculo. Muitos artistas falam que a gente escuta muito, é a questão do frio na barriga, né? Toda prova gera um frio na barriga, você não consegue, muitas vezes, dormir à noite. Minha primeira prova de pista eu nunca vou esquecer, que era um sonho para mim correr numa pista sintética e foi o que aconteceu. Bom, prova marcante eu já tive várias. Corri em Florianópolis o Volta à Ilha, que é uma prova que marca muito. Também teve uma prova em Porto Alegre que eu corri, que eu tinha voltado de lesão e eu não sabia como seria aquela prova. Então eu estava ali na frente e várias pessoas passaram por mim e começaram a gritar meu nome. Isso dá uma sensação de você está ali e as pessoas estão contigo. Essa é uma das provas que eu nunca vou esquecer, assim. Muitas vezes já estou voltando e o pessoal indo ainda no trajeto e apoia. Muitas vezes eu não consigo responder, mas dá aquele alívio que sabe que as pessoas estão contigo. É uma sensação, bom, não tem como se explicar, só sentir mesmo. É a questão do ser atleta, né? Muitas pessoas não sabem o que é ser atleta. Ser atleta tem que ser disciplinado, tem que acordar cedo todos os dias, treinar todos os dias, até mesmo já cheguei a treinar 15 vezes por semana e nunca achei isso ruim, até mesmo por essa questão de gostar. É um prazer, para mim corrida é prazeroso e hoje eu não troco por nada. Que tal conhecer Passo Fundo do Alto? Mais precisamente do Cesto de um Balão. No mês de comemoração do aniversário da cidade, teve até passeio de balão. Veja como foi. Olho pro céu, está tudo escuro. Penso no que posso fazer pra mudar. Que bom, né? Se na tristeza pudéssemos pegar um balão e sair voando por aí. Só pra te dar um dia mais feliz. A música da banda passofundense General Bonimores tem tudo a ver com a atividade que aconteceu no sábado em Passo Fundo. A cidade foi presenteada com um passeio de balão. Que ainda brilha pra você. Fazia cerca de 8 meses que o Ricardo da Trip e eu vínhamos conversando, a gente faz eventos lá na região do litoral e pensamos, por que não fazer em Passo Fundo, né? E como um presente para a cidade, já comemorando o aniversário de 161 anos de Passo Fundo e já engatando no Dia dos Pais, que é amanhã, inclusive, né, trazer esse espetáculo para Passo Fundo. O balão, para ser içado ao voo, necessita de todo um preparo que leva em torno de 1 hora. Trabalho que foi feito pela Trip, equipe acostumada a participar de eventos de balonismo no litoral gaúcho. Esse balão decolou do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Esse é um balão de ar quente, né? É um balão que não é dirigível. Hoje os balões eles não são dirigíveis, né? E é uma aeronave hoje registrada na ANAC com toda a sua documentação normal. E depende do vento, claro. Sim, a gente depende de todas as condições climáticas para fazer o voo. Hoje nós temos uma condição muito boa porque o vento é ameno. O balão ganha altitude e rasga o céu. É um passeio tranquilo. Até porque já foi dito aqui que o tempo no sábado colaborou. Esse balão leva até 11 pessoas, sendo 10 passageiros mais o piloto. É um voo que alterna momentos de alta e baixa altitude. O balão passa perto das casas. A primeira turma do passeio desceu no bairro Jaboticabal.
Agora vai a segunda turma do passeio. Isso é algo inédito em Passo Fundo. E vale a pena conferir a emoção de estar voando pela primeira vez em um balão. A emoção de quem ficou e a emoção de quem está indo. Olha só que legal. Juliana, a emoção de voar de balão. É única, inesquecível, maravilhoso. A gente estava acompanhando, perdemos vocês ali na neblina, mas não bateu um pouquinho de medo naquela hora? Um pouquinho quando ficou tudo nublado, mas depois que subimos da nuvem, apareceu o sol, que foi lindo. Para essa aventura, cada passageiro desembolsou R$ 370. O balonismo não é tão barato assim, mas se você analisar todo o tempo e toda a emoção que você passa lá em cima, né, se torna barato. É mais barato que um voo de helicóptero, por exemplo, né? E é de muito mais tempo. Exato, você leva quase 1 hora de passeio e é bem calmo, bem tranquilo. A adrenalina é diferente, você se emociona de verdade. Esse é um passeio para curtir, aproveitar com calma o que a natureza oferece. O sol nascendo, depois das nuvens, assim, o sol brilhando, muito legal. Ele voa bem baixinho aqui, né? Sim, isso também é emocionante. O pessoal saindo, abanando pra gente, assim, muito legal. E já que o sol é o assunto, a música não podia ser mais feliz. Eu vou comprar um balão, eu vou sair a procurar o sol. Uma cidade que preserva o patrimônio histórico e cultural é uma cidade que guarda a memória e valoriza as pessoas que ajudaram a construir o lugar. Passo Fundo é um município que valoriza o seu patrimônio. E nesta semana, uma série de atividades está sendo realizada em comemoração ao aniversário da cidade. Personagem extraordinariamente pintoresco. Pero la impresión que dejó era que era como una especie de Quijote no magro. É com o documentário Dom Quixote das Artes, da produtora Margot Filmes de Chapecó, Santa Catarina, que a vida e obra do artista plástico Paulo de Siqueira é contada. Paulo foi um artista autodidata, nascido em Soledade em 1949 e que deixou sua marca espalhada por vários cantos do país. Passo Fundo também tem muitas pessoas que participaram do filme. E além de ter esse vínculo estético com o Paulo de Siqueira. Esse evento está inserido dentro da Semana do Patrimônio, que tem por objetivo promover inúmeras atividades vinculadas ao patrimônio edificado, ao patrimônio imaterial e ao nosso patrimônio cultural também. Também o momento está ligado à Semana de Artes Visuais, né? Por se tratar de um artista plástico, né? Por tratar dessas questões todas estéticas e artísticas. Mas esta é apenas uma atividade. Antes da exibição do filme, o Instituto Histórico de Passo Fundo sediou um encontro com arquitetos, historiadores, pessoas da comunidade, interessadas em saber sobre patrimônio histórico e cultural. No encontro, a secretária de Planejamento, Ana Paula Vickert, explicou que hoje existe um conceito das cidades que define que toda propriedade tem uma função social dentro da cidade. E o patrimônio tem uma função social maior, porque carrega toda a história do lugar, a identidade, as relações de afeto. E o proprietário tem a responsabilidade de preservar essa memória para as futuras gerações. É uma responsabilidade compartilhada. Então isso é compartilhado com o poder público. A gente entende que esse ônus ele tem que ser dividido, né? Não é só do proprietário, não é só do poder público. E aí vem os instrumentos que a gente explicou aqui do plano diretor que beneficiam o proprietário desses bens. A gente sempre considera a importância de patrimônio para além do que é usual, né? Patrimônio é sempre um bem, mas aqui a gente trabalha com a ideia do bem coletivo. É um bem privado, muitas vezes, mas que tem um sentido coletivo. Sentido de constituição da identidade, de memória, de espacialidade. E de volta ao filme, esta é a segunda vez que o documentário é exibido ao público. A primeira foi em Chapecó.
Depois de 3 anos de um longo caminho, percorrendo Argentina, Garopaba, Camboriú, Florianópolis, Porto Alegre, Passo Fundo e tantas outras cidades, a produtora concluiu o trabalho. Passo Fundo foi escolhida por ter a colaboração de muitas pessoas que conviveram, trabalharam e estiveram perto de Paulo de Siqueira. Foram pessoas que ajudaram na pesquisa para o filme. Queria que tu falasse do porquê do nome Dom Quixote. Porque o Paulo, dentro do trabalho de pesquisa que a gente fez, ele se identificava, ele se achava um Dom Quixote, né? E as obras dele, tem muitos cavaleiros, essas coisas assim, sabe? Então, quando a gente pensou em fazer um filme, nós precisávamos de um nome. E aí, logo em seguida, bom, por que não Dom Quixote? Se ele é um cara das artes, Dom Quixote das artes. O documentário é biográfico, contado a partir de depoimentos e imagens das obras. Paulo de Siqueira deixou uma vasta produção. Só em obras gigantes, de grande porte, foram mais de 50 que estão expostas em área livre. Aqui em Passo Fundo, quem sabe o símbolo mais emblemático é este, a estátua de Teixeirinha, bem na principal avenida da cidade. A produtora está trabalhando para colocar o filme em festivais importantes do país, embora a dificuldade técnica limite a participação. Qualquer lugar que tenha uma tela pode ser um cinema. Eu acho que a gente entende que um filme ele é para ser visto, não é para ficar numa prateleira ou, né, num rolo. Então, em qualquer lugar que queira passar o filme, vai estar aberto para isso. A gente quer que as pessoas conheçam um pouco da obra do Paulo de Siqueira. E quem foi Paulo de Siqueira? Que na nossa visão foi um grande artista. O documentário tem 100 minutos de duração e conta com 25 personagens. Paulo de Siqueira foi vanguardista por trabalhar com sucata em uma época que isso não era imaginado como material artístico. Ele foi considerado revelação em escultura. Em Passo Fundo, o artista viveu sua infância e juventude. Paulo morreu aos 48 anos, de forma precoce, vítima da AIDS. Se você pegar outros momentos, as figuras humanas nas obras de Paulo, é ele. O próprio desbravador, as características do desbravador é ele. E o programa de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, então pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até mais!